Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, eu sou o Rodrigo Pastor, convidado do programa Bem Viver. No programa de hoje vamos falar sobre diabetes, controle e prevenção. O diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. O excesso de açúcar no sangue, que é então o diagnóstico da doença do diabetes, ele pode ser causado primariamente por dois motivos. Uma é quando a pessoa não produz a insulina, que é o hormônio do corpo que faz o açúcar ser absorvido, e outra é quando ele tem a insulina funcionante, mas devido a alguns fatores de risco, como obesidade e alguns outros, ele tem dificuldade para que essa insulina funcione corretamente, colocando o açúcar que está no sangue para dentro das células do corpo. Então essa pessoa permanece com o açúcar alto no sangue. É de se notar, então, que o diabetes ele não é uma doença caracterizada por comer um excesso de açúcar. Apesar da alimentação fazer parte dos fatores de risco do diabetes, o diabetes pode ser causado ou pela obesidade e outros fatores de risco, como o próprio açúcar, ou por uma questão de falência do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Existe uma categoria, digamos assim, de classificação das pessoas em relação à sua glicose, que é chamada de pré-diabetes. O que significa isso? Significa que as pessoas têm o açúcar no sangue, que ele não é tão alto a ponto de classificá-las como portadoras já do diabetes, mas ele também não é tão baixo como das pessoas ditas normais. Essas pessoas, então, chamadas de pré-diabetes, elas podem se apresentar ou com a glicose de jejum, quando a gente coleta o sangue em jejum alterado, ou quando nós temos a glicose após o teste de tolerância oral também alterado. Significa dizer, o pré-diabetes, que essa pessoa tem um risco maior de ter diabetes no futuro e que por isso ela deve tomar maior cuidado ainda com os fatores de risco alimentares e comportamentais que podem levá-la a desenvolver o diabetes no futuro, bem como com a realização dos seus exames periódicos. Existem dois tipos principais do diabetes: o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes. Ele vai pegar em torno de 90% dos casos de diabetes na população, enquanto o diabetes tipo 1 é responsável por 5 a 10%. Existem alguns outros tipos mais raros de diabetes também, que são responsáveis por uma percentual bem menor de diabetes na população. Então a gente poderia dizer que tem 3 tipos de diabetes, sendo o tipo 1 e o tipo 2 os mais comuns. O que diferencia o diabetes do tipo 1 do diabetes do tipo 2, além da frequência da doença na população, são algumas características dessa doença. Elas têm em comum o excesso de açúcar no sangue, mas elas atingem, em geral, população de idade diferente, sendo o diabetes do tipo 1 uma doença mais comum entre as pessoas mais jovens e o diabetes tipo 2 de pessoas adultas, e também tem a ver com os mecanismos que levam à doença. No diabetes do tipo 1, o mecanismo que leva à doença, em geral, ele é autoimune, ou seja, a pessoa tem algum fenômeno que faz com que ela tenha uma inflamação do seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Quando esse pâncreas fica inflamado, ele não consegue produzir então mais a insulina e essa pessoa passa a ter um excesso de açúcar no sangue. Já o diabetes tipo 2, o pâncreas produz bem a insulina, mas devido a alguns fatores, principalmente comportamentais e em parte genéticos, essa pessoa tem dificuldade para fazer com que o açúcar do sangue seja colocado para dentro das células sanguíneas, ficando com um excesso de açúcar no sangue. Existem fatores de risco, ou seja, situações que colocam a pessoa num risco aumentado de ter diabetes no futuro.
Quais são eles? Para o diabetes tipo 2, que é o fator de risco mais comum, que é a diabetes mais comum, melhor dizendo, é quando a pessoa está com obesidade, sedentarismo e se alimenta mal. Então esses são os principais fatores de risco para o diabetes. O diagnóstico do diabetes é feito através do exame de sangue. É um exame simples e ele pode ser feito em jejum ou pode ser feito com a pessoa tendo passado por um momento de sobrecarga da glicose, onde ela toma um líquido doce e depois disso, 2 horas, é feito o exame para avaliar como é que está o seu comportamento em relação à glicose no sangue. A insulina é uma droga utilizada para ambos os tipos de diabetes. No diabetes do tipo 1, a insulina pode-se dizer que é a droga principal de tratamento. Para a pessoa portadora de diabetes tipo 1, a insulina é a medicação, digamos, mais importante porque ela vai fazer o papel do hormônio que a pessoa não produz no pâncreas. No diabetes do tipo 2, é comum, como eu disse anteriormente, que as pessoas tenham insulina, mas elas não tenham a quantidade suficiente ainda de insulina para colocar o açúcar para dentro do sangue. No diabetes tipo 2, então, é comum a pessoa usar outras medicações em algum momento da doença, a depender de como ela se comportar em relação aos fatores de risco ou ao tratamento, ela possa também vir a precisar de insulina, bem como outras drogas para o seu controle. O diabetes é uma doença que tem componentes hereditários e componentes comportamentais. Nos diabéticos do tipo 2, a gente pode dizer que eles têm uma maior tendência a ter diabetes. Então, quando a pessoa tem diabetes na família, principalmente em parentes de primeiro grau, ela tem uma chance maior de ter diabetes, mas os fatores comportamentais são os principais, principalmente o sedentarismo, a obesidade e o tipo de alimentação que a pessoa tem. Esses são os principais fatores de risco do diabetes do tipo 2. Nós vamos agora para um breve comercial. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver. Nosso tema de hoje é o diabetes, controle e prevenção. Existem alguns sinais e sintomas que indicam que a pessoa tem o maior risco de ter diabetes. O primeiro deles é o excesso de peso, a obesidade e a identificação do sedentarismo. Também existem algumas pessoas que têm manchas que caracterizam um processo chamado acantose, que é quando a pessoa tem algumas manchas aveludadas, principalmente na região de pescoço, das axilas. Essas pessoas também precisam tomar cuidado com o diabetes. A mancha indica uma maior probabilidade de ter taxas altas de insulina no sangue e resistência à ação da insulina. Ainda assim, também existem pessoas que têm sinais e sintomas de que o diabetes, além de ser uma doença presente, ele está mal controlado naqueles que já diagnosticaram. Quais são esses sintomas? São as pessoas que sentem um emagrecimento repentino, pessoas que estão precisando de usar muito o banheiro para fazer xixi, o tempo todo elas estão fazendo xixi e também estão tendo muita fome e, apesar disso, continuam emagrecendo. A gente chama de poliúria, né, que é o excesso de xixi, polifagia, que é quando a pessoa está comendo muito e mesmo assim está emagrecendo, além da própria perda de peso. É comum essas pessoas também apresentarem-se com boca seca e muitas vezes, quando fazem o diagnóstico, já estão com a glicose bastante alta. A pessoa que tem diabetes, ela está exposta a um risco maior de ter doenças no futuro, principalmente dos seus vasos sanguíneos, dos seus rins e dos seus nervos. A doença do diabetes ela pode fazer com que essa pessoa tenha problema nesses 3 tipos de sistemas e dentro desses sistemas, né, como eu disse, nos vasos sanguíneos, nos rins e nos nervos,
um dos principais e mais importantes, né, e preocupantes é quando a pessoa tem a doença vascular da retina. Então, diabetes causa na retina das pessoas, para quem não sabe, é o fundo do olho das pessoas, né, a retina, uma proliferação anormal dos vasos sanguíneos. E essa proliferação anormal dos vasos sanguíneos leva, muitas vezes, a sangramentos. E esses sangramentos podem impedir a visão da pessoa e fazer com que ela tenha cegueira. Caso essa pessoa tenha, então, diabetes e não cuide bem, isso pode acontecer. E é necessário que as pessoas que têm diabetes, então, se cuidem frequentando o oftalmologista pelo menos de 2 em 2 anos, fazendo o seu exame de retina, para que, se houver alguma alteração, essa retina possa ser tratada a tempo de não causar um sangramento e as consequências da visão provenientes do sangramento do diabetes, né, dos vasos sanguíneos anômalos. As feridas das pessoas portadoras de diabetes devem ser cuidadas com bastante atenção. Elas podem significar de que essa pessoa está desenvolvendo algum problema, seja nos vasos, ou nos nervos, ou mesmo no sistema renal, né? Então, não é um fato falar assim, toda ferida na pessoa diabética é uma ferida que vai evoluir mal ou vai ter algum problema. Mas a ferida que não cicatriza, ou mesmo nas pessoas que já têm alguns fatores, né, como um problema nos nervos ou na musculatura, né, e uma ferida que está ali, ela deve ser tomada o maior cuidado possível para que ela venha a evoluir bem. O importante do diabetes gestacional, porque quando eu disse que ela pode sumir, as pessoas podem tomar isso como uma coisa benigna e passageira, mas é porque ele eleva muito as taxas de insucesso da gravidez. Então ele aumenta as taxas de pré-eclâmpsia, que é uma doença grave durante a gravidez. O feto tem proporções grandes, então isso gera às vezes dificuldades no canal do parto e partos prematuros. Então quando a mulher detecta o diabetes gestacional, ela deve se cuidar e fazer uso, às vezes, de dieta, e algumas vezes pode ser útil usar medicação para evitar essas consequências durante a gravidez. Terminada a gravidez, ela deve seguir um controle médico para verificar se aqueles fatores, né, que levaram ao aparecimento de diabetes ainda estão lá, corrigi-los e verificar qual é o seu nível de açúcar depois da gravidez, porque algumas das mulheres que têm diabetes gestacional desenvolvem o diabetes após a gestação. A atenção do diabético com sua alimentação, da pessoa portadora de diabetes, é muito importante. Em geral, existem dietas mais adequadas a depender do tipo de diabetes que a pessoa tem, né? É comum a gente ver as pessoas falando que tem que tirar radicalmente todos os açúcares, mas essa é uma questão muito controversa, na verdade, né? O que a gente tem a indicar para a pessoa com diabetes é de que ela deva fazer, no caso do diabetes tipo 1, um ajuste da sua dose de insulina a partir do quanto de açúcar ela come, porque o açúcar está presente em vários tipos de alimento, então uma restrição total de açúcar é praticamente impossível, porque seria necessário que nós não comêssemos carboidratos de uma maneira geral, né, assim, e carboidratos simples que são presentes nas frutas. Então a pessoa com diabetes tipo 1 deve, de certa forma, regular o consumo de frutas para poder ajustar a dose de insulina e evitar, logicamente, um consumo muito grande de açúcar por uma questão de saúde geral. Na pessoa portadora de diabetes tipo 2, a recomendação é parecida, exceto pela questão da insulina, porque é menos comum do diabetes tipo 2 requerer insulina do que o tipo 1. Então, o portador de diabetes tipo 2 deve reduzir os açúcares simples na sua dieta, né, evitar o uso de doces, açúcares, e, caso isso aconteça, né, avaliar se essa ingestão está aumentando a sua glicose no sangue, e um ajuste medicamentoso e também uma orientação nutricional para que ele possa compensar o diabetes diante do tipo e da dieta que ele costuma levar. Em geral, o açúcar refinado, o açúcar doce, ele não é um alimento que faz muito bem para a saúde quando utilizado em doses altas. É muito importante nas pessoas portadoras de diabetes seguir hábitos de vida saudáveis. Dentre eles estão a prática regular de atividades físicas e uma alimentação saudável.
Quais são os componentes de uma alimentação saudável para a pessoa portadora de diabetes? Eles são muito parecidos com os componentes de uma alimentação saudável para qualquer adulto. Então, é o uso de carboidratos complexos, né, arroz, né, macarrão e tal, numa quantidade moderada, seguido também de fibras alimentares, proteínas e uma dosagem de gordura na alimentação também equilibrada. Então, é legal para a pessoa ingerir alimentos de origem vegetal, que vão dar esse aporte de fibra, como folhas, verduras e legumes, e também os óleos vegetais no lugar de óleos animais, das gorduras provenientes de animais. São conselhos básicos para a alimentação do diabetes que podem fazer com que ele atinja um melhor controle. Nesse vídeo é difícil de eu dar todos os detalhes, mas é aconselhável as pessoas que têm diabetes procurar o auxílio médico e do nutricionista ou da nutricionista para que ele possa fazer uma orientação pormenorizada dessa alimentação para a pessoa e adequar o padrão alimentar de cada um e as vontades e necessidades de cada pessoa também. Nós chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço o convite da Unimed, Confidentes, do Dr. Sérgio Afonso. Até a próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.